Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos mais uma vez aí para começar nossa aula 1 do Estatuto do Servidor do município de Paraty. Você que vai fazer o concurso de Paraty, a maioria dos cargos está pedindo lei orgânica e Estatuto do Servidor, beleza? Então vem com a gente que aqui você sai na frente, você vai conseguir fechar a prova, eu tenho certeza absoluta que você vai fechar essa prova aí da parte de legislação. Beleza? Nosso material está aqui embaixo, você pode comprar ele no combo. São 80 questões da lei orgânica e 50 questões do estatuto, 52 questões do Estatuto do Servidor. Inclusive, essas 52 questões é praticamente o estatuto completo, né? Então você está aí com um material super completo, são questões comentadas, questões com gabarito. É um material muito bom, né? Eu sou suspeito de falar. Se você comprar, você vai poder avaliar. Beleza? Maravilhas, então vamos começar aqui o Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor, o que é o Estatuto? O que é um estatuto, né? O Estatuto do Servidor são as regras, são as diretrizes, são as informações que todo servidor público tem que seguir. Então aqui você vai aprender o que é vencimento, você vai aprender o que é cargo público, você vai aprender o que é provimento, você vai aprender quantos dias de férias você pode tirar, você vai aprender as penalidades, você vai aprender que cargo público ele não é vitalício, você pode ser, né, demitido, inclusive. Claro que é muito difícil isso acontecer, mas você pode ser demitido. Enfim, são as regras, porque o funcionário público ele faz tudo dentro da lei. Diferente daqui de fora, você aqui fora faz tudo que a lei não te proíbe, né? Então é diferente. E lá tudo é dentro da lei. Os cargos públicos são criados por lei, o concurso público é criado por lei, né? Então tudo é dentro da lei, tudo você tem que fazer baseado na lei. Aí que ele vai. O artigo 1 geralmente ele não cai em prova, tá? Mas eu sempre falo porque é só uma questão de bom senso. Essa lei define, sob denominação, Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Paraty, o regime jurídico único dos funcionários públicos de Paraty, da Prefeitura e da Câmara Municipal. Aqui no artigo 2 ele vai dizer o seguinte, ó, para efeitos desta lei, que o regime jurídico, né, o Estatuto do Servidor é uma lei, funcionário, né, aqui é funcionário, é a pessoa legalmente investida em cargo público, criado por lei, ou denominação não, com denominação própria, e pago pelos cofres municipais. Então, funcionário aqui, eu vou até colocar aqui, né, é funcionário público, porque funcionário pode ser qualquer funcionário, né? Então, para o efeito dessa lei, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Todo cargo público é criado por lei, existe uma lei para criar um cargo, né? Vamos criar o cargo agente administrativo. Então vai se criar uma lei, né? Então por isso que você, quando se torna um funcionário público, você é uma pessoa que está legalmente investida no cargo público. Por quê? Porque existe uma lei para criar esse cargo. Então você está investido. Tudo que você faz dentro da administração pública é dentro da lei. O concurso público que você está fazendo foi uma lei. O cargo que você está escolhendo foi uma lei que criaram, né? Então tudo é dentro da lei. Então, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público criado por lei. Observe que isso aqui é criado por lei. Preste atenção aqui que não é criado por decreto, não é criado por portaria, resolução, criado por lei. Com denominação própria, esquece esse ou aqui, é com denominação própria, ou seja, ele tem um nome próprio. Agente administrativo, assistente administrativo, ele tem um nome lá, o nomezinho dele. E pago pelos cofres municipais. Então, quem paga você é o município. O município arrecada seus tributos, arrecada seu dinheirinho bonitinho e paga você. Beleza? E aqui no parágrafo único, ele vai dizer o quê? O vencimento dos cargos públicos será fixado em lei. Ó, tudo dentro da lei, né? Vencimento, galera, é diferente de remuneração, tá? Vencimento é o seu salário base. A gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Mas eu vou colocar aqui. Vencimento é o seu salário base, ou seja, qual é o seu vencimento? Se alguém te perguntar, qual é o seu vencimento? Ah, meu vencimento é R$ 2.000. E qual a sua remuneração? Aí você vai incluir tudo.
Aí você vai incluir hora extra, tempo de serviço, você vai incluir tudo nessa remuneração. Mas a gente vai falar sobre isso. Mas lembre que vencimento é diferente de remuneração. Remuneração também é uma forma de vencimento. Só que vencimento é o seu salário base e remuneração engloba tanto o seu salário quanto as bonificações, as gratificações. Ok? Então, o vencimento para cargo público será fixado em lei. Beleza. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Esses brasileiros aqui, os cargos públicos, tá? Existem cargos no âmbito federal. Vou explicar para você aqui. Ó. Cargo público pode ser nato ou naturalizado. Tá? Então, pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Existem alguns cargos do âmbito federal que exigem brasileiro nato, mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Que preencham as condições prescritas em leis e regulamentos. Aqui esse preenchimento, muito provavelmente, ele vai falar no estatuto. Mas são aqueles preenchimentos. Tem que ser brasileiro, tem que estar com seu título de eleitor em dia, né? Tem que ser, tem que estar com sua reservista em dia, né? Tem que ter mais de 18 anos, enfim. Então, eles são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem essas condições, que muito provavelmente esse estatuto ele vai falar também, tá? Aqui no artigo 4 já começa a ficar um pouco mais delicioso o estudo. Os cargos públicos são de provimento efetivo ou em comissão. Galera, isso aqui é importante você gravar. Efetivo e comissão. Tá? Os efetivos, eles são... Deixa eu ver se dá para colocar aqui em cima. Aqui, vou colocar aqui. Ó, efetivo... Ver se vocês dão para ver, dá. Efetivo são aqueles que a pessoa foi aprovado em concurso público. De provas ou de provas e títulos. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Então lembre-se que efetivo é a pessoa que foi aprovada em concurso público. Então, para você ser aprovado em concurso público, você tem que fazer concurso público, claro, né? Aí você vai ser nomeado, posse, exercício, estágio probatório, aí você ganha a sua estabilidade. Então, o único objetivo de uma pessoa efetiva é ganhar estabilidade. Por quê? Porque ela fez concurso público. Agora existe o cargo comissionado. Esse aqui é de livre nomeação. A pessoa pode ser nomeada livremente. Livre nomeação e exoneração. Tá? Então ela pode ser... vou colocar aqui mais embaixo. Ela pode ser nomeada, o prefeito pode chegar, opa, você aí que tem experiência nesse cargo aqui, por favor, vem comigo aqui para você trabalhar aqui. Aí você pode trabalhar num cargo comissionado. E o bom de cargo comissionado é que ele é sempre cargo de chefia, assessoramento e direção. Só que tem um porém. Você pode ser livremente nomeado, mas pode ser livremente exonerado também, né? Vamos supor que o prefeito te chama para trabalhar num cargo comissionado. Geralmente o mandato de um prefeito é de 4 anos. Você vai trabalhar 4 anos e se o prefeito não for, se ele não for reeleito, você cai fora, porque vai entrar outro prefeito, vai tirar todo mundo para colocar mais, né? Colocar outras pessoas. Então sempre lembre que cargo efetivo está ligado a concurso público e cargo comissionado é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Agora, uma pessoa efetiva pode trabalhar com cargo comissionado? Sim. Você pode ter um cargo efetivo, tá lá, fez seu concurso público e o prefeito tá vendo que você faz um bom trabalho lá, né? Você já é estável, ele te chama também, tá? Então, o comissionado, você pode ser tanto de fora quanto de dentro. Inclusive, no estatuto, tem estatutos, né, que falam qual é a porcentagem de pessoas efetivas que o prefeito tem que chamar para trabalhar no cargo comissionado, tá? Então, beleza. Efetivo, concurso público. Comissionado, livre nomeação e livre exoneração.
Aí vem a função de confiança. Não confundir função de confiança com cargo em comissão, tá? A função de confiança, geralmente, é uma função que você exerce simultaneamente com seu cargo efetivo. Somente pessoas que são concursadas, né, que são efetivos, é que tem função de confiança. O que é que acontece? Às vezes fizeram o plano lá, né, o plano de cargos e carreiras lá, fizeram, e esse setor esqueceram de colocar um setor de chefia. Porque função de confiança também é de chefia, que ele vai falar aqui, ó. Chefia, tá vendo? Assistência e assessoramento. Esqueceram de colocar lá, e aí você pode trabalhar, não é um cargo, é uma função, tá? Por isso que não é bom você confundir, não é cargo, é uma função de confiança. Então você vai estar ali, ó, instituída para atender a encargos de chefia e de assistência e assessoramento intermediários, para cujo desempenho perceberá o funcionário gratificação. Então você recebe uma gratificação por essa função de confiança, mas somente pessoas que trabalham, né, que são estáveis, é que têm acesso à função de confiança. Aí ele vai dizer aqui no parágrafo 2, o exercício da função de confiança guardará correspondência de atribuições com a do cargo efetivo exercido pelo funcionário designado ou com sua formação profissional. Então, se você for chamado para trabalhar numa função de confiança, vai ter que ser compatível, né, com as atribuições do seu cargo efetivo. Então, você trabalha lá no ramo, você é professor, você não vai ser chamado para um cargo de confiança, para uma função de confiança, para trabalhar na área da saúde, não faz sentido nenhum, né? Então tem que ser ligado ali às atribuições do cargo efetivo. Beleza, a gente vai dar uma... Eu sempre coloco os artigos que são mais cobrados em prova. E aí a gente vai chegar aqui, ó, no artigo 7º, a gente vai falar que os cargos públicos, eles são providos. Ou seja, providos tem a ver com provimento, com preenchimento, né? Então, tudo isso aqui é um preenchimento do cargo. Ou você está chegando agora e preencheu, ou vai ser uma modificação, ou você vai subir de cargo, enfim. Beleza, vamos lá. Aqui na nomeação, a gente chama de ato originário. Por quê? Porque o funcionário ainda não tem uma ligação jurídica com a administração pública. Ele vai ter, mas ele ainda não tem. Quando que começa a nomeação? Primeiro você vai se descabelar de estudar, não vai dormir, vai bater a cabeça na parede, vai brigar com a mulher, vai se isolar, vai brigar com o esposo, vai bater a cabeça não sei aonde, vai se jogar na cama, vai desmaiar, vai ficar louco, vai emagrecer, vai perder peso, vai ficar doido. Nossa, falei tanta coisa. Então você vai estudar para você passar no concurso. A partir do momento que você foi aprovado, vai ser aquela alegria total. Opa, foi aprovado, que beleza. Ou foi aprovada, que maravilha. Que maravilha, que beleza. Aí, beleza, você foi aprovado, saiu lá o seu nomezinho lá, você foi aprovado. Primeiro você tem que aguardar a homologação do concurso. A homologação é a partir daquele momento da homologação que as pessoas começam a ser nomeadas, né? A homologação é como se fosse assim, agora está liberado para ser chamado, foi homologado, né? Beleza, a partir desse momento que ele foi homologado, aí você vai ficar na expectativa, porque você vai ter que olhar todos os dias o Diário Oficial do município, do estado, enfim. Você vai olhar todos os dias lá. Primeiro tem pessoas que recebem o telegrama em casa, né, e tal. Mas aí eu faço isso, eu fico olhando todos os dias o Diário Oficial para ver se eu fui nomeado. Quando você olhar que você foi nomeado e sair lá no Diário Oficial, a administração tá te chamando, ó, vem que a gente quer te nomear, tá? A gente quer te dar o cargo. Aí você vai passar por um outro processo. Você vai passar pelo processo, vou colocar aqui, que a gente vai falar sobre isso também, mas é só para já ficar aqui, ó, bonitinho. Você vai passar primeiro pela nomeação, depois você vai passar pela posse. Aí a posse, meu irmão ou minha irmã, a posse é o ápice, a posse é o clímax. A posse é quando você assina o termo de posse. A partir desse momento, você está investido em cargo público. A investidura em cargo público acontece com a posse, inclusive isso é questão de prova.
Então você foi lá, assinou seu termo de posse, a partir daquele momento você pode bater no peito e dizer: eu sou um funcionário público a partir de agora, ninguém mexe comigo. Não, não é para fazer isso não, pelo amor de Deus. Então aí você entra na posse, assina o termo de posse, a partir daquele momento você está investido em cargo público. Aí tem a outra missão, que a gente vai falar também mais para frente. Tem a missão do exercício. Você vai entrar em exercício. Entrar em exercício é o quê? É você colocar a mão na massa, começar a trabalhar. E aí tem um prazo para você entrar em exercício, tem prazo para entrar em posse também, tem prazo para ser nomeado, tá? Não é aparecer o nome lá e acabou, não. Você tem um prazo de 30, 15, depende do estatuto. A gente vai chegar lá e vai falar sobre isso. Depois do exercício, que você começar a trabalhar, começa o estágio probatório. Aí depois do estágio probatório, são 3 anos, tá? São 3 anos do estágio probatório, uma lei federal atual. Depois desses 3 anos, aí você ganha a sua estabilidade, tá? Então, por que a nomeação é provimento? Porque você está provendo um cargo. A ideia é você prover o cargo, né? Que você perdeu o prazo da nomeação, você não vai prover nada, que você vai ser excomungado, vai ser exonerado. Exonerado não, que só é exonerado quem a partir do momento que você toma posse, que você é exonerado. A partir do momento que você é nomeado e não vai lá receber a sua nomeação, aí o ato de provimento é nulo, né? Beleza. Então aí você passa por essas etapas aqui. Então a nomeação é o ato de provimento, por quê? Porque você está preenchendo um cargo. A promoção, ela é tanto de provimento quanto de vacância. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está preenchendo um cargo, eu vou te dar um exemplo, eu vou te explicar também o que é vacância, né? Ao mesmo tempo que você está provendo o cargo, você está preenchendo o cargo. Você está aqui, ó. Você está aqui, não, você está aqui. Você está aqui. Aqui embaixo. Aí, para você ganhar uma promoção, você tem que ir subir nos níveis. Aí vem nível 1, 2, 3, 4. Se eu não me engano, tem estatuto que vai até nível 6, tem estatuto que vai até nível 5. Quando você chega no último nível, né? Quando você chega no último nível, aí você sobe de classe. Essa subida de classe é que se torna uma promoção, tá? Então, você está aqui embaixo. A grosso modo, você está aqui embaixo. Subiu de cargo, você deixou o cargo daqui de baixo vazio. Você deixou todos os cargos vazios, os níveis, né? Então, esse aqui de baixo está ficando vago. É aí que entra a vacância. Que vacância é o contrário de provimento, né? O provimento preenche, a vacância deixa vago. Então, o promoção, por que ele, ao mesmo tempo, ele é de provimento e de vacância? Você está aqui embaixo. Foi promovido para cá, para cima. O cargo daqui de baixo ficou vago, mas você preencheu um cargo aqui em cima. Então, esse aqui está sendo de provimento e o de baixo está sendo de vacância. Mas a gente vai chegar lá na parte de vacância que você vai ver que vai ter promoção lá na parte de vacância também. Então, promoção, ele é um ato tanto de provimento quanto de vacância. Eu vou explicar para você o que é vacância. Vacância é deixar o cargo vago. Exoneração, demissão, enfim. A gente vai chegar nessa parte para não te confundir. Ok. Aproveitamento. Aproveitamento é quando o funcionário ele está em disponibilidade. A gente chama de disponibilidade. Vamos supor que o prefeito se revoltou, né? Ele se revoltou. Disponibilidade. Então, a gente chama que você está em disponibilidade. O prefeito se revoltou e falou assim, ó, agente administrativo aqui não serve mais para nada, analista não serve, vou cancelar esse cargo, porque o prefeito tem poder para isso, ele tem poder de extinguir o cargo, né? Vou cancelar esse cargo, todo mundo vai para casa. Aí você fica em casa, em disponibilidade, recebendo o seu salário bonitinho lá, seu salário proporcional bonitinho. Mas a gente vai falar sobre isso também. Beleza. Aí o que acontece? A administração, ela encontra um jeito ou de te colocar no mesmo cargo, ela cria o cargo novamente, te coloca lá no mesmo cargo, ou ela coloca você num cargo compatível com o que você fazia. Então ele está te aproveitando naquele cargo. Por isso que é um provimento, porque você deixou o cargo, né? Ele foi extinto, não tem vacância porque o cargo não existe, e aí a administração, de repente, ela criou o cargo novamente, né? Ou ela pegou um cargo compatível com o que você fazia, com as funções que você fazia e te aproveitou lá.
Por que que é provimento? Porque você está provendo um cargo lá. Beleza? Tem que existir vaga, inclusive, tá? Reintegração. Reintegração é quando o funcionário ele é reintegrado ele é reintegrado à administração pública. Muito provavelmente ele foi reintegrado por quê? Porque a demissão dele. Porque qual é a diferença de você? Por que que é reintegrado? Se você foi reintegrado em algum lugar, significa que você estava em algum lugar, saiu e foi reintegrado novamente, né? Então você vai ver até aqui no texto da lei, deixa aqui, ó, no artigo 26 desse mesmo documento. A reintegração é o reingresso do funcionário no serviço público municipal por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento dos vencimentos e vantagens do cargo efetivo. Ele não colocou aqui que... Não, colocou. O reingresso do funcionário por decisão administrativa ou judicial. Ele não colocou, geralmente vem, né? Quando a demissão ela é invalidada. Ele não colocou aqui. Deixa eu ver se ele colocou. A decisão administrativa que determina a reintegração é BBB. A reintegração... Não colocou. Mas geralmente a reintegração é quando a demissão ela é invalidada. Você foi demitido por algum motivo. Está respondendo um processo. Aí você sai do cargo. Você fica temporariamente fora do cargo. Aí você é inocentado. Aí você tem que voltar para o seu cargo. Aí quando você volta para o seu cargo, você está sendo reintegrado novamente, né? Então sempre grave esses conceitos, porque a banca vai confundir você com isso. O que é reintegração? O que é reversão? Né? O que é aproveitamento? Então sempre grave esses conceitos para você não se confundir na hora da prova. Reversão, eu sempre uso uma analogia que é bem legal. Reversão é a volta do funcionário aposentado por invalidez. Então ele foi aposentado por invalidez e aí ele ficou lá inválido por um tempo. Existe sempre, nesse processo, existe sempre uma avaliação dessa invalidez a cada ano, se eu não me engano. É porque cada estatuto tem um tempo diferente. Então você foi lá aposentado por invalidez. Aí sua invalidez, pelo milagre de Jesus, você ficou bom, né? Ficou bom, ficou legal, não precisa mais. Não precisa mais dessa invalidez. Aí você vai abrir um processo e tal para você voltar. Agora, por que é reversão? Quando você reverte alguma coisa, é sempre geralmente é assim, né? Ou de desligado para ligado, enfim. Sempre é assim, né? Então sempre usa essa analogia. O botão está desligado, aí você reverte para ligado. Esse botão de desligado significa que você está aposentado por invalidez. Você foi aposentado por invalidez. Aí você está lá bonitinho, tranquilo, aposentado por invalidez, tranquilo. E aí, nessa inspeção médica, descobre que você voltou a trabalhar pelo milagre de Jesus. Que você voltou a trabalhar não, né? Que você está apto para voltar para trabalhar. Aí reverte para ligado. Desligado, aposentadoria por invalidez. Ligado é você é você voltar às suas atividades normais. Aí tem aquela coisa que a gente vai falar sobre aposentadoria, a gente vai falar de aposentadoria compulsória, a gente vai falar de aposentadoria voluntária, né? Que aí se você tiver mais de 75 anos, você não pode voltar, você não pode reverter, porque, né, existe uma aposentadoria obrigatória aos 75 anos, mas a gente vai chegar lá. Beleza? Então, reversão é também uma forma de provimento, porque quando você está voltando, você está preenchendo o cargo. A reintegração é a mesma coisa, você estava lá, voltou para o cargo, foi reintegrado, está preenchendo o cargo, tá? Então sempre lembre que tudo isso daqui é preenchimento de cargo. Esse aqui é até bom, esse estatuto do servidor, tá até legal porque ele trouxe apenas 5. Tem uns que vêm 8 ou 7, enfim, tem uns que são complicadinhos. O artigo 8 ele vai dizer o seguinte, ó: o ato de provimento indicará sempre a existência de vagas com os elementos capazes de identificá-las. O ato de provimento que ele está falando são esses aqui, tá? Todos têm que ter aqui a existência de vagas, né? Se você quiser ser revertido, tem que ter vaga. Se quiser ser reintegrado, inclusive às vezes você é reintegrado e já tem alguém lá usando sua matrícula, aí é uma confusão danada. A gente não vou entrar nesse mérito agora.
E o artigo 9, ele vai dizer que os cargos vagos de início de carreira e os isolados de qualquer categoria funcional serão providos por concurso público de provas ou de provas de títulos. Toda vez que você vê cargos de carreiras ou isolados, são cargos que tem que fazer um concurso público, porque não tem como ter carreira num cargo comissionado. Você já está num cargo de chefia. Como é que você vai ter uma carreira? Você vai subir mais? A não ser que você seja prefeito, né? Mas aí não é cargo público, né? Então, os cargos de carreiras e os isolados são os cargos que geralmente a pessoa tem obrigatoriamente que fazer concurso público de provas ou de provas e títulos. Inclusive a banca gosta muito de fazer essa brincadeirinha aqui, ó. Esse ou aqui, ó. Esse ou quebra tudo na hora da prova. Na hora da prova, você preste atenção nesse ou, porque tem um conectivo ou. Ou quer dizer uma coisa ou outra. É uma coisa ou outra. Se tivesse o e, aí sim seriam as duas coisas. Por exemplo, vou me casar e vou comprar um carro. Você tem que fazer as duas coisas. O e significa que você tem que fazer as duas coisas. Vou comprar um carro e vou me casar. Agora o ou não. O ou é uma coisa ou outra. Vou me casar ou vou comprar um carro. Ou seja, ou você vai casar ou você vai comprar um carro. A gente aprende muito isso em raciocínio lógico. Então preste atenção nesse ou, porque às vezes a banca coloca lá na frase, nas opções, para concurso público de provas e de provas e títulos. Então não faz sentido nenhum. Por que que não faz sentido? Porque ou você faz uma prova e está dentro, ou você faz uma prova e tem que entregar os títulos. Geralmente cargos de professor tem que entregar título, cargos na área educacional tem que entregar título. Que títulos são esses, Thiago? Pelo amor de Deus, que eu não sei o que é. Vamos lá. Você fez uma prova, analisou lá seu edital. Dentro do edital, você tem que entregar, você tem que ler tudo, né? Qual é o cargo? X. Qual é o salário? X. Quais são os títulos que eu tenho que entregar? Doutorado, mestrado, pós-graduado, graduação. Esses são os títulos. Existem títulos que são obrigatórios e classificatórios. Os obrigatórios você tem que entregar. Se você não entregar, é desclassificado. Você já perde ali naquela etapa. Adiantou nada, falou, estudou, bateu a cabeça na parede e não entregou o título, perdeu. E os classificatórios são aqueles que você tem que... É classificatório. Se você não entregar, você não é desclassificado. Porém, quem entregou vai ficar na sua frente. Por exemplo, você foi lá, fez uma prova, tirou 80 pontos na prova, em nome de Jesus. 80 pontos é bom pra caramba. Aí a banca vai dizer lá no edital que se você entregar um doutorado, se você entregar uma pós-graduação, se você entregar um mestrado, você vai ter 10, 20, 30 pontos. 30 não, né? Vamos colocar 20 para fechar 100 pontos, né? Você vai ter lá 20 pontos, os 3. Não é para você entregar os 3, não estou dizendo que você tem que entregar os 3. Mas se ela exigir para o seu cargo, ó, você tem que entregar o curso de graduação, vou te dar 10 pontos. Aí você entrega. Beleza, entregou, você ganha 10 pontos. Aí você tem 90 pontos. Aí, né, você fica com a pontuação legal. Agora, se você não entregar, você fica com os 80, que já é uma pontuação legal. Mas quem entregou na sua frente vai, né? Se alguém tirou 80 junto com você, vai ficar com 90 e vai subir na classificação e você vai perder posição. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui, tá? A gente vai, se você quiser uma segunda aula, deixa aqui nos comentários uma segunda aula. Deixa também o like, que ajuda pra caramba aqui. Deixa o likezão, aperta o dedo no like, sem dó, é de graça, você não paga nada. E se inscreve no canal para você receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova. Beleza? Tamo junto nessa jornada, obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e tchau.